E eu queria falar da tireoide, da atriz, né, da Rede Globo aí, a Cléo Pires, que está com a doença da tireoide. Que doença é essa? Olha, a Cléo Pires é uma das mulheres mais bonitas e tem um rosto mais diferente do país. A beleza hoje não é só aquela beleza, digamos assim, grega, né? De traços perfeitos, né? Porque ela tem a boca grande, né, diferente da estética anterior, que a boca tinha que ser pequena, ela tem um queixo anguloso, ou seja, é uma deusa grega. Mas ela ganhou muito peso. E por conta disso, uma das mulheres mais esplendorosas que a televisão tem, ela foi, digamos assim, palco de bullying. As pessoas entravam. Imagina, eu entrar no Instagram de uma pessoa, entrar no Facebook, se eu entrar na vida de uma pessoa íntima, é para ovacioná-la, é para admirá-la, é para aumentar sua autoestima. Os haters, por exemplo, os camaradas, eles entram para detratar, para diminuir, para chacoalhar as pessoas de uma maneira geral. E ela foi vilipendiada, esculhambada, porque apareceu numa foto e ela tinha uns quilinhos a mais, uma gordurinha a mais. Que para nós, mesmo com essa gordurinha a mais, é uma das mulheres mais bonitas do universo. Mas aí para uns cabrinha de pé que tem uma visão muito curta da vida, fizeram todo tipo de chateação com ela. Só que o seguinte, ela, obviamente, uma deusa daquela, fez o regime dela com muita dificuldade, perdeu mais de 20 quilos. Voltou a ser a mulher esplendorosa que ela achava que antes. Eu achava que, de qualquer maneira, ela era bonita. Bom, o que é que aconteceu? Nesse meio termo, ela, por exemplo, procurou um médico para saber por que ela ganhou tanto peso relativamente ingerindo menos carboidratos, proteínas e tudo mais. Ela não mudou o padrão alimentar dela. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu com isso aí? Que resultado? Aí foi descoberto, né, que a Cléo, ela tinha uma doença que é bastante comum no sexo feminino. É uma doença autoimune, ou seja, isso quer dizer que essa doença é uma autoagressão sua, que é muito comum em mulher. De repente, o sistema de defesa da pessoa, ela não identifica a tireoide, que é uma glândula que fica no centro do pescoço, como se fosse dela. E acha que aquilo ali é como se fosse uma coisa estranha, um invasor. E o que é que ela faz? O sistema de defesa vai e começa a utilizar anticorpos contra a tireoide. E muitas vezes, nessa tempestade de anticorpos, ou seja, os meus soldados de defesa começam a destruir, por exemplo, a tireoide, o paciente tem hipotireoidismo. Então, o paciente começa a ter queda de cabelo, unhas quebradiças, falhas de memória, sonolência e o que mais? Ganho de peso. Foi o que aconteceu com a Cléo Pires. É uma doença autoimune, que é uma doença bastante comum nos consultórios. Eu trato essa doença há uns 40 anos. Muitas vezes o paciente chega lá, olha, eu comecei a ganhar peso, eu estou cansada, não faço nada, não faço academia, minha pele está fria, você pega nas extremidades, está fria, está pálida. O paciente diz, olha, eu defecava, eu ia no banheiro todos os dias, eu começo a ter prisão de ventre. E eu não mudei minha alimentação, eu não deixei de comer fibra. O que é que está acontecendo? A primeira coisa que ela chega no consultório, meu consultório, o ar-condicionado 17 graus, é bem frio, aí ela disse, o senhor poderia baixar ou desligar? Eu disse, mas essa temperatura lhe incomoda? Isso não incomodava antes, mas está me incomodando agora. Ou seja, ela tem uma intolerância ao frio. Começou a ter dores musculares, dores articulares, começou a inchar, aperta na perna aqui, diz, olha, doutor, como é que está aqui? Olha, eu não tenho pressão alta, eu tenho 20 anos de idade. Aperta a perna, fica uma barroca na perna. Resultado, as unhas, aí ele disse, olha, minha unha é de gel. Como assim? Ele disse, minha unha quebrou, estou botando agora uma unha postiça. Resultado, na mesma hora, um médico experiente, ele disse, olha, você vai ter que fazer um perfil tiroidiano, TSH, T3, T4, livres e totais. E quando chegou, o que é que aconteceu? A tireoide, que é, digamos assim, a glândula das glândulas, é a rainha das glândulas, é a mais importante porque ela tem interação, ela interage com o coração, com a pele,
com o cabelo, com as unhas, com o intestino, com a parte psicológica, que o paciente parece que está deprimido, Mavial, porque o paciente começa a ficar mais em casa, mais cansado, como se fosse um depressivo. E quando chegou, hipotiroidismo. O tratamento é muito simples, Mávio Alves. O tratamento é muito simples. Você vai repor a tiroxina, que é o hormônio próprio da tireoide, e o paciente, num passe de mágica, é uma das coisas mais lindas de medicina. É uma das coisas que, digamos assim, se o camarada quiser, por exemplo, um médico, que o médico ele é um cientista, mas alguns profissionais ele também gosta de também dar uma de pajé, ou seja, de dar passe de mágica. Se o cara disser assim, olha, amanhã, daqui a 2 dias, você não vai ter absolutamente nada. O paciente não acredita. E daqui a 2 dias o paciente está completamente controlado. Por quê? Porque eu vou repor a mesma quantidade de hormônio que a tireoide dessa pessoa fabricava anteriormente. E assim por diante. Então, nesse caso, a tireoidite de Hashimoto, né, é uma doença que é muito frequente. E você deve dizer ao paciente, olha, fique de olho em outras doenças. Porque, por exemplo, como é uma doença imunológica que pega glândulas, ela pode pegar, por exemplo, a glândula que fabrica insulina, o pâncreas, e dar, por exemplo, diabetes. Ela pode dar diabetes, ela pode dar hepatite, ela pode dar outras doenças, assim, de Sjögren, a paciente fica com a boca seca, a vagina seca e assim por diante. Então, nesse caso, Mávio Alves, é uma doença imunológica que ela pode, no futuro, estar ligada a outras doenças reumatológicas, inclusive como artrite reumatoide, anemia perniciosa e assim por diante. Então, nesse caso, a Cleo Pires, ela teve a grandeza de partilhar essa doença com outras pessoas. Para quê? Para que a gente possa, digamos assim, alertar mulheres que têm sintomas subclínicos, que têm doenças importantes que são tratáveis facilmente em qualquer ambulatório e assim por diante. Doutor Dilson, mas aí todo mundo que engorda é a tireoide? Não. Você veja que a Dilma Rousseff, a ex-presidenta do país, ela também tinha essa doença. Ela tinha hipotiroidismo, tá certo? Por doença de Hashimoto, né? E ela ganhou bastante peso. E naquela época, ela ganhou bastante peso, ela tinha fadiga, ela tinha dificuldade em relação ao frio, intolerância ao frio, e ela fez o tratamento endocrinológico, usava 75 microgramas de tiroxina, controlou. E depois ela contratou um super médico, nutrólogo argentino, que fez uma dieta radical de 800 calorias. Só para você ter ideia, ela comia 3.000, viu? Então ela reduziu 2.200 calorias por dia. Aí passa fome mesmo. Olha, só para você ter ideia, um sanduíche da McDonald's tem sanduíche de 1.500 calorias. Então... Tem sanduíche de 1.500 calorias. Então, para você ver a quantidade de redução. Então, o que ele fazia? O doutor Ravena, que é o nome do nosso personagem, ele tinha uma cozinha industrial em alguns estados da Federação, São Paulo, Brasília, nos bacanas, pagava caro naquela época, né? A presidência pagava com 3, 4 mil reais. E ele preparava 5 refeições. Eu acho que eram 5 folhinhas de alface, para dar 800 calorias. Durante o dia, né? Você imagina. Agora, por exemplo, saiu a relação, por exemplo, da comida do exército. Aí tem bacalhau, aí saiu do Itamaraty, aí tem camarão, rabo de lagosta. Gente, esse pessoal recebe reis, recebe grandes investidores, recebe ministros, recebe príncipes, e o cara não vai botar a buchada que eu como no sertão, bicho. Não tem. Ou seja, quando eu vou para botar o cuscuz com ovo não dá, né? Se botasse um 40 para mim, tá tudo beleza. certo, cara. Uma charquezinha aí bem torrada, que eu gosto. Sim, cara, mas as coisas são requintadas. Os caras querem camarão Vila Franca, o cara quer aqueles camarão de água profunda, que são o tamanho de uma lagosta. Então, é diferente o mundo deles do nosso mundo. Aí você quer que o sujeito vá lá e tome uma Pituma 51. Ele vai tomar uísque com 16 anos e tudo mais. Faz parte da democracia. A democracia, gente, é um sistema caro. É um sistema, digamos assim, mais caro que existe. Você pode dizer até que é um sistema que é sofrível, mas é o melhor. É melhor do que a ditadura. Esse é o preço da democracia. Aí você tem embaixadas, aí você vai ter um adido comercial que vai vender, por exemplo, carne de frango para chineses. Por exemplo, os chineses compram muito carne de frango. Às vezes tem um embargo de um frigorífico lá, de uma dessas empresas grandes, JF e assim por diante.
E aí, resultado, eles vão se reunir lá, o adido comercial dele e tudo mais, os embaixadores, esses caras, a função deles é vender o seu estado, vender os seus produtos e assim por diante. Aí você vai captar cuscuz com leite, manguzá Para é... tratar desse assunto lá num jantar? Não, Aí você é o vai. seguinte, você vai botar o rabo da lagosta, entendeu? É o mundo deles, o mundo nosso é um mundo diferente. Agora, esse mundo aí tem que dar resultado. O chinês tem que comprar milhões de toneladas, entendeu? E assim por diante. Então, essas tratativas são feitas no Itamaraty. O presidente da República está lá, imagina, numa mesa farta, maravilhosa. E a Dilma comendo folha de alface. E alguma Deus não foi de alface aí. Vai Aí, emagrecer. aí é difícil, né? Porque a carne é fraca. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, gente, é o seguinte: é a primeira coisa que você tem que fazer na vida, como paciente ou como qualquer coisa, é olhar para você mesmo, para dentro do seu eu e dizer, eu sou fraco. Então, se você achar que é uma fortaleza, entendeu? Você, um B-52, aquelas fortalezas voadoras americanas que colocaram as bombas atômicas lá em Hiroshima e Nagasaki, você está ferrado. Primeiro você tem que dizer, eu sou fraco, a carne é fraca. A carne é fraca para sexo, a carne é fraca para álcool, a carne é fraca para droga, a carne é fraca, de maneira geral, para tudo. Agora, ela é mais fraca para comida, porque sexo tem consequências. Homem, olha que tem, viu? Sexo pode destruir uma vida completa, ou seja, o cara pode ter um filho aí e acabar com a vida dele. Então, sexo tem consequências terríveis para alguns, tá certo? A bebida alcoólica, todo mundo já sabe, 50% de quem morre assassinado tem álcool ou droga no sangue. Você pode pegar em qualquer resenha policial, morreu assassinado, morreu na violência do dia a dia, ou tem álcool ou tem droga no sangue dele ali. Então, agora, por que o cara não deixa, já que ele vai levar a vida dele aí? Agora, álcool. O cara chega, sair do AA e chega a contar amável. Eu tenho um amigo que é alcoólatra, eu pergunto se ele quer tomar água. Ele diz, não, eu vou tomar água na própria garrafa, porque quando eu tomo no copo, me relembra a cachaça que eu tomava. Ele tem o pavor de tomar em copo, porque ele diz, olha, eu sei até os segundos que eu deixei de beber, porque a bebida trouxe mal para mim, para minhas empresas, para minha família e para todo mundo. Agora, você imagina, tudo isso tem contraindicação. O cachaceiro bebe, no outro dia ele é insuportável, dor de cabeça, ele promete, olha, não vou mais beber, essa marvada não vai mais me acabar. E no outro dia está bebendo. Agora, você imagina comida. Você pegar uma lagosta termidor, você pegar comidas italianas, meu amigo, com aquelas ervas finas, indianas. Amigo, eu como até a língua. Então, como é que você vai vendo aquilo ali, vendo aquela patulé comer e não comer? É difícil demais. Então, no caso de uma presidenta da República, Dilma Rousseff, era difícil, porque ela realmente, se ela não comesse aquela saladinha que o doutor Ravena prescrevia, ela ia ganhar muito mais peso. Por quê? Porque essa doença faz com que você gaste menos. O hipotiroidismo, entre as causas, a doença é Hashimoto, tem outras causas. Tá? Eu posso, por exemplo, causar um hipotiroidismo porque eu tirei um câncer a um paciente. Tirei um câncer, tirei a tireoide, a paciente não fabrica mais. Mas a causa frequente mesmo, essa causa de diagnóstico. E a Cleo Pires nos permitiu falar, né, eu trato essa doença há mais de 40 anos, não só sobre essa doença, mas doenças correlatas que ela pode ter. Se de repente a Cleo Pires começar a ter a boca seca, os olhos secos, por exemplo, que parece mais que nos olhos da Cleo, ela colocou, por exemplo, um pouquinho de pó, de pó, poeira, aqueles olhos secos mesmo. É a doença de Sjögren, que é uma doença também imunológica, gente, que muitos pacientes que têm lúpus, artrite reumatoide, hipotiroidismo têm. Ou seja, essas doenças, é como minha mãe dizia, é feito uma corda de caranguejo. Quando um puxa, os outros também vêm. Ou seja, puxa uma doença dessa, eu tenho que ficar de olho, porque o paciente, de repente... Eu tive uma paciente que tinha hipotiroidismo. Aí um dia ela chegou e disse, olha, doutor, eu estou ficando com a gengiva preta. Eu disse, como assim? Disse, não, minha gengiva era cor de rosa. Eu sou branquinha, etc tal. Quando levantou aqui, ó, o lábio superior, a gengiva estava preta que só carvão. Aí disse, que danado será isso? Eu disse, olha, você já deu o próprio diagnóstico. Doença de Addison. Ou seja, essa doença de Addison é também uma endocrinopatia, ou seja, causada também por doença autoimune. Veja que é um pacote só, entendeu, Marviol? E assim por diante. Então, a partir de agora, quem tem essa doença tem que ficar atenta, porque é uma doença que pega mais mulheres, 9 em cada um, ou seja,
cada 10 casos, um é de homem, 9 são de mulheres. Lembrar, gente, que as doenças humanas, elas são mais frequentes em mulheres, menos frequentes em homens. Aí você pergunta, o cara que é curioso, diz assim, mas eu vi na internet que os homens morrem mais que as mulheres, 100 mil a mais por ano. E que o doutor Dilson, lá de Pernambuco, disse que não tem viúvo para ninguém casar, só tem viúva. Com certeza, porque os homens, eles têm menos doença, mas as doenças são mais fatais. Os cânceres são mais devastadores. Câncer de pulmão, câncer de estômago, câncer de próstata, são muito mais. E as mulheres têm menos, ela tem mais doenças, mas as doenças são tratáveis. Então as mulheres sofrem mais a vida toda, porque vão viver muito mais tempo, vão enterrar seus companheiros. A média de vida dos homens mal chega a 71 anos de vida, a das mulheres já está se aproximando a 80. Então você veja, você vai ficar só nesse mundo aqui, tratando de netos, pagando boleto de netos. Então, feito eu sou movido a boletos bancários. Eu tenho que chegar todo dia 10. Minha velocidade é boletos, ou seja, minha filha chega, minha secretária, quantos boletos tem hoje aqui? O cara pergunta, seu carro chega a quantos quilômetros por hora? Diz, irmão, meu carro, minha velocidade é movida a boletos. Então é isso que a senectude, depois de 60 anos, tem. Que nós somos os pagões, então, entendeu? Antigamente, os jovens, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, minha primeira camisa, meu calção e tudo mais, minha bermuda, 12 anos, vendia passarinho na feira e tudo mais. Ou seja, mas hoje a média de um filho sair de casa é 30, 35 anos, homem. Quando sai. Quando sai. Quando sai. Então, essa geração 2000 mudou completamente. Então, nesse caso, os velhos têm que trabalhar até o final da vida.